Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. E nessa oportunidade estaremos dando continuidade ao nosso método de estudo bíblico tópico. Agora iremos fazer uma breve revisão de tudo que nós já temos estudado até aqui. Na aula passada nós vimos aí o que é o método de estudo bíblico tópico, que é o estudo que se ocupa de explorar um princípio ou ideia que aparece nas Escrituras. Nós vimos também os três modos que esse estudo pode ser, ou as três formas que ele pode ser. Primeiro, ele pode ser literal, ele pode ser analógico e também ele pode ser biográfico. Literal, partindo aí de palavras e frases que aparecem nas Escrituras. Por exemplo, quando você vai trabalhar apenas a palavra circuncisão dentro das Escrituras, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A parte analógica, esse modo analógico, irá partir aí de ideias, como por exemplo fatos, assuntos, sentimentos, doutrinas e etc. Por exemplo, quando nós iremos tratar da palavra amizade dentro da Bíblia, isto estamos tratando da parte literal do método tópico. Mas quando eu pego a palavra amizade e vou trabalhar a palavra amizade dentro do livro de Provérbios, aí eu estou falando do método de estudo tópico analógico. Já o biográfico é o estudo de um personagem bíblico. Iremos estudar aí a vida desse personagem dentro daquele plano que ele nasceu, viveu e morreu. Também estudamos aí sobre quanto à abrangência ou os limites que nós podemos dar a esse estudo, que ele poderia ser em toda a Bíblia, em vários livros, num só livro, ou escrito num determinado tempo. No passo 1, nós temos que ter o assunto. Para isso, devemos escolher um assunto para que a gente comece a trabalhar esse assunto. Isso aí vai depender das necessidades do seu grupo, a sua, ou das pessoas que você irá trazer esse ensino. Passo 2, você deve estabelecer o campo de estudo, ou seja, essa abrangência em toda a Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como você irá fazer. Terceiro passo, você irá descobrir as palavras ou frases usadas na Bíblia para tratar daquele assunto que você escolheu. Quarto passo, você irá procurar reunir as palavras ou passagens bíblicas que falam desse assunto. Buscar todas aquelas referências que falam do assunto. Depois, no passo 5, você irá aplicar o método sintético nos livros alistados. No passo 6, aplique o método analítico em cada passagem. Passo 7, organize o que você descobriu na análise das passagens e do livro. Passo 8, aliste as conclusões e faça a aplicação. Agora, depois dessa revisão, nós já tivemos uma visão panorâmica do que já estudamos. Iremos trazer um exemplo prático do estudo tópico literário. Pode ser aplicado também ao método de estudo bíblico tópico analógico. O nosso tópico de estudo aí, para o nosso estudo, é a palavra hospitalidade. Nós iremos tratar da palavra hospitalidade. Qual o propósito do meu estudo com esta palavra hospitalidade? Porque tem que ter um propósito do seu estudo. É aprender o conceito bíblico de hospitalidade, de modo que usemos nosso lar como a Bíblia ensina. Aqui nós iremos buscar algumas referências e dentro de cada dessas referências que faz e tem relação com a palavra hospitalidade, é claro, nós iremos buscar o conceito principal, ou seja, a ideia central de cada referência ou de cada passagem que fala sobre hospitalidade, para que depois nós possamos agrupá-las, organizá-las, categorizando e esboçando essas ideias principais. A primeira referência que nós temos aqui é Mateus capítulo 25, de 35, pode ser até o 40. A ideia central dele é a aceitação do estranho
e provisão para esse estranho. Vamos ler a passagem para que a gente possa compreender? Logo no verso 35 ele diz: Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Observe que aqui se trata de uma pessoa desconhecida para aquele com quem o Senhor Jesus fala. Então, essa pessoa desconhecida aqui, nós podemos muito bem trazer a conceituação, porque logo nos versículos abaixo ele irá perguntar: quando, Senhor, nós tivemos com sede, com fome, nu, e fizemos este favor ao Senhor? E ele vai dizer, né? Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, dentro dessa conceituação aqui, da ideia central, nós temos a aceitação do estranho e a provisão para ele. Porque a pessoa aqui nunca conheceu, nunca viu, mas sentiu aquele amor, aquela caridade em fazer, a caridade da hospitalidade em fazer esse favor para aquela pessoa, trazer a aceitação do estranho e a provisão para ele. Nessas referências aqui, vocês podem ler aí com mais cuidado. Nós temos Lucas 7, 44 a 46, que vai falar sobre a ideia central dele é providenciar as cortesias da hospitalidade. Lucas 11, 5 a 8, o preço de satisfazer as necessidades dos outros. Romanos 12, verso 13, suprindo necessidades. Entrega à prática da hospitalidade. Tito 1:8, um amigo da hospitalidade, um homem hospitaleiro. Hebreus 13:2, acolha estranhos, alguns hospedaram anjos. 1 Pedro 4:9, seja hospitaleiro, sem resmungar. Então observe que nós temos agora um grupo de referências que falam da palavra hospitalidade, que tem a ver com hospitalidade. E nós temos aqui, do outro lado, um grupo das ideias centrais de cada referência, de cada passagem. O que nós iremos fazer agora? Organizar todo esse material. Nesse segundo quadro, nós iremos fazer a seguinte pergunta: quais categorias posso agrupar estas referências? Como poderia esboçar cada referência? Eu posso categorizá-las em 3 grupos principais. O primeiro grupo fala-se das atitudes que manifestam hospitalidades. Então, dentro dessa primeira categoria, eu tenho 1 Pedro 4:9, eu tenho Tito 1:8, 1 Timóteo 3:2 e tenho também Romanos 12, verso 13. Isso fala-se das atitudes que manifestam hospitalidade. Já nessa segunda categoria, eu tenho a definição da hospitalidade, que Mateus capítulo 25, verso 35, me dá essa definição. Lucas 7, 44 a 46 também, e Romanos 12, 13 me fala sobre definição de hospitalidade. Isso aqui eu tudo vou observando e vou trazendo aqui as categorias, separando. Num terceiro grupo aqui de categorias, eu tenho os custos e prêmios da hospitalidade. Quem me fala sobre isso? Lucas 11, versos 5 a 8, Hebreus 13:2 vai falar sobre os custos e prêmios dessa hospitalidade. Então observe que aqui eu tenho 3 grupos e todos eles vão se referir à palavra hospitalidade. Então vamos ver agora como nós podemos organizar essas categorias que nós já separamos. Agora, depois que eu categorizei todo o meu material, eu posso notar que está um pouco assim fora de uma ordem lógica. Por exemplo, quando eu fui categorizar esse material, eu notei que eu primeiro achei as atitudes que manifestam hospitalidade. Segundo, definição de hospitalidade. E terceiro, os custos e prêmios da hospitalidade. Então, dentro do meu esboço, eu tenho que
trazer isso organizado de maneira lógica, de maneira que traga um bom entendimento. Primeiramente, então, eu tenho que fazer, dentro desse primeiro grupo, desse esboço, é claro que é a hospitalidade definida, ou a definição dessa hospitalidade. Quem me dá essa definição de hospitalidade? Romanos 12, 13, Mateus 25, de 35 a 40. Ele vai me trazer essa definição de hospitalidade, para que eu saiba primeiro, os meus ouvintes saibam primeiro o que significa hospitalidade. E segundo, a hospitalidade demonstrada, que estaria aqui dentro de atitudes que manifestam hospitalidade. Vejam como o material agora organizado fica melhor a nossa compreensão. Quem poderia tratar sobre isso? Lucas 7, 44 a 46, vai falar sobre hospitalidade demonstrada, que é a ação da hospitalidade. E nós ainda podemos subdividir isso aqui em dois subgrupos. Primeiro, atividade para com a hospitalidade. Atividade para com a hospitalidade, que é Tito 1,8, que é a apropriação da hospitalidade. 1 Pedro 4,9, 1 Timóteo 3,2. E segundo, depois dessa atividade para com a hospitalidade, nós certamente teremos, de uma maneira lógica, os custos que isso irá me trazer e os benefícios da hospitalidade. Lucas 11, 5, 8, Hebreus 13, verso 2. Então, depois de todo esse estudo, depois da leitura, da conceituação de toda essa organização, você irá fazer agora a sua aplicação de tudo isso que você já estudou. Se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, vocês voltam o vídeo um pouquinho, dá uma olhada novamente, faz as suas anotações, vai tirando as dúvidas aos poucos, porque acho que ficou bem tranquilo e bem fácil aí a compreensão. Agora nós iremos tratar aqui do estudo tópico biográfico. Alguns passos facultativos do estudo tópico biográfico, que ajudarão a traçar o fundo histórico do personagem que você irá fazer o seu estudo. Isso aqui é para reforçar tudo que nós já estudamos. Perguntas que o ajudarão nesse processo. Primeiro, quando viveu a pessoa? Quais eram as condições políticas, sociais, religiosas e econômicas da sua época? Isso aqui vai ajudar você muito para que você tenha um norte na pesquisa biográfica. Nessa segunda pergunta, você irá fazer a seguinte questionário. Quando a pessoa nasceu? Quem foram seus pais? Houve alguma coisa em comum em torno do seu nascimento e sua infância? 3. Qual a sua vocação? Ele era mestre, agricultor ou tinha alguma outra ocupação? Isto influenciou no seu ministério posterior? Como? De que maneira? 4. Quem foi o seu cônjuge? Tiveram filhos? Como eram eles? Ajudaram ou estorvaram a sua vida e o seu ministério? Observe que dentro das perguntas imediatamente vem logo vários personagens bíblicos que na sua mente, pela leitura bíblica, que você já poderia estar aplicando essa corrente de pensamentos, de perguntas, de investigação. Não é verdade? É só você analisar. Faça um gráfico das viagens da pessoa. Onde ela foi, por quê, que fez naquele lugar, qual o motivo que levou ela a viajar. 6. Como a pessoa morreu? Houve alguma coisa extraordinária em sua vida ou na ocasião da sua morte? Isso imediatamente lhe lembra algum personagem. Faça um gráfico cronológico das fases da vida do personagem. Nesse sétimo aqui, nós iremos fazer uma parte prática para que vocês compreendam bem, usando o exemplo aqui de Raabe, ok?
Dentro desse gráfico aqui da vida de Raabe, nós temos aqui a linha de vida de Raabe, que é do seu nascimento até a sua morte, que nós não temos muito essa informação. Mas dentro desse gráfico da linha de vida dela, nós podemos notar que isso ocorreu durante a peregrinação de Israel no deserto. Lá no Êxodo, na divisão ali mais para trás, nós temos a divisão do Mar Vermelho. Dentro da linha de vida de Raabe, nós temos aqui os espias que foram enviados para Jacó, onde eles conheceram Raabe, a conquista de Jericó. Logo depois dessa conquista de Jericó, nós temos aí o casamento de Raabe com Salmão, e nós temos o filho dela que lhe nasceu, Boaz. Depois nós temos, logo em seguida, Israel entrando aí na terra prometida. Observe que quando você faz um gráfico como esse, não precisa ser exatamente assim de todos os personagens, mas uma linha de vida como essa aqui irá facilitar sua compreensão da história do personagem. Quando você se baseia nessas 7 perguntas aqui que nós fizemos, você vai buscando as respostas e cronologicamente você irá anotando os fatos que ocorreram na vida do personagem. Isso irá lhe dar uma visão panorâmica mais ampla da vida desse personagem que você está pesquisando. Isso irá facilitar a sua compreensão e até a sua exposição, principalmente com relação àquela pessoa, àquele personagem. De posse desse gráfico que você construiu e de posse do gráfico das viagens do personagem, você tendo toda essa linha de vida do personagem, todas as suas ações, é claro que você irá compreender muito a vida desse personagem que você escolheu para trabalhar. Suas ações, seus fatos mais importantes, tudo que você pesquisou estará ali nesse gráfico representado. Isso irá facilitar e muito, muito mesmo a sua compreensão e a sua pesquisa com relação a esse personagem. Vamos agora para um exemplo prático? Um exemplo prático aqui de como nós poderemos fazer um sermão temático baseado no estudo tópico é esse aqui que nós vamos dar para vocês. Por exemplo, eu escolhi o meu tópico Deus perdoa, a palavra perdoa, ou a palavra perdoar. Lembram disso aqui que ela pode vir variada? Primeiro, o título seria Deus perdoa. O meu texto básico, eu tenho que escolher um texto mais relevante, então seria Salmos 86, verso 5. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então esse aqui é o meu texto áureo, meu texto principal. Vou fazer aqui meus agradecimentos, as orações, fazer a introdução do assunto e fazer a transição, que nós iremos estudar isso no próximo módulo. A transição do que seria isso para a primeira divisão. Busquei aqui as minhas referências, como o Salmo 51, Lucas 22, 62, Romanos capítulo 3, verso 24, e agora vou trabalhar os meus conceitos na minha primeira divisão, esboçando já o assunto. Eu teria aqui, falando-se sobre esse Deus perdoa, na primeira divisão, perdoou a Davi, no Salmo 51, verso 1. De quê? Do crime e do adultério. Essas aqui seriam as minhas subdivisões. Faço a minha transição para a minha segunda divisão, meu segundo tópico, depois meus subtópicos. Perdoou a Pedro, em Lucas 22, verso 62. Depois, nós temos aqui as subdivisões desse tópico, na negação de Cristo e a blasfêmia. Faço a minha transição e temos a divisão 3, ou
o meu terceiro tópico, que fala sobre perdoou a você. Romanos 3, 24. Os pecados passados e os pecados presentes. Faço a minha transição, a minha conclusão, que é o resumo aplicativo e talvez um apelo, ok? Aqui seria a minha aplicação prática do meu estudo tópico. Nesse caso aqui seria o estudo tópico analógico, porque eu estou usando uma palavra, uma frase, né, um assunto dentro desse tópico aqui. Deus perdoa, não a parte literal, ou seja, usando apenas a palavra perdoa, mas sim Deus perdoa a quem? A Davi, a Pedro e a você, e a mim e a nós, ok? Então que Deus nos abençoe, até uma próxima aula, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, vá deixando um like aí, se assim vocês gostaram da lição. Muito obrigado por continuar assistindo e insistindo aí na batalha que é aprender um pouco, compreender a palavra de Deus. Nós estamos engateando ainda. Isso aqui irá durar alguns anos, nós trabalhando sobre esses assuntos. Então, se puder nos acompanhar, com a graça de Deus, sempre haverá, assim, toda semana, lições para que você possa ir aprendendo. Lembre que aqui é um curso. Nós demos ele presencial e também online aqui, só aqui no YouTube, tá? Não vendemos isso aqui, esse curso online pelo Hotmart, de maneira nenhuma. Só os módulos, para que você vá acompanhando aí, para que fique barato e você possa ter acesso. Então que Deus abençoe, divulgue e até a próxima aula. Nós iremos trabalhar aí o módulo 2, estruturando o sermão, a parte da homilética. Queremos trabalhar a teologia bíblica, introdução de sermões expositivo, temático e textual e estruturando o sermão. Até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir.